Eu agradeço a organização do evento, particularmente a doutora Rosane, pela inserção desse tema de palestra aqui. E, além de eu ficar muito contente, por isso que eu me sinto compromissada com a divulgação desse assunto, eu quero dizer para vocês que ele está inserido no contexto da ciência e da espiritualidade, da saúde e da espiritualidade, porque Emmanuel diz que saúde é a perfeita harmonia da alma. Vocês imaginam alguém com perfeita harmonia da alma maltratando os animais? Né? Então, esse relacionamento harmônico que o meu trabalho busca, de vivência entre seres humanos e seres animais, ele também está inserido no paradigma de saúde e espiritualidade. Então, vamos lá. Nós temos na nossa cultura hábitos que nós herdamos de épocas passadas e que ainda utilizamos em relação aos animais, com base no chamado paradigma antropocêntrico. Antropos quer dizer homem, ser humano, então paradigma é toda forma de pensamento e de conduta, então paradigma antropocêntrico é toda forma de conduta e pensamento que é centrada no bem-estar apenas do ser humano. E esse paradigma, esse modelo, ele também recomenda subjugação e exploração da natureza em benefício do ser humano. Eu vou passar umas cenas bem feias, meio depressa, só para a gente se lembrar do que a gente ainda faz com os animais, com base nesse paradigma antropocêntrico de subjugação e de exploração. Por exemplo, animais em circo. Eu peço para vocês nunca mais pagarem entrada em circo ou qualquer evento de diversão humana que utilize os animais sob sofrimento para que os seres humanos possam se divertir. Né? Então, essa pilha de animais em circo, essa coisa horrorosa, não pode existir mais. Animais presos. Geralmente, os elefantes que são em circo são fêmeas e elas ficam acorrentadas lá. Então, elas ficam assim, né? O que é um síndrome de estresse, porque elas não podem sair do lugar. Então, tudo isso ainda a gente faz, se bem que, pela atuação de várias ONGs, eu faço parte do Fórum Nacional de Proteção e Defesa dos Animais, pela ação do Fórum e de muitas ONGs, muito poucos circos ainda usam animais. Né? Na cidade de São Paulo já está completamente, isso está completamente proibido. Bem, ainda outras cenas, né? Tourada, rinha de galo, rinha de pitbull, vaquejada, tourada, rodeios. Aquela cena lá da esquerda embaixo é de vaquejada, que é muito comum aqui no Nordeste. E eu estou sabendo que agora, quando eles melhoraram o regulamento, porque quando o peão arranca o rabo da vaca, ele é desclassificado. Né? Mas imagina a gente poder se divertir com o sofrimento dos animais. Também na produção de carne, produção de ovos, produção de leite, os animais ainda sofrem muito. Agora, há alguns anos, foi instituída a chamada Lei do Abate Humanitário. Então, é um eufemismo chamar abate de abate humanitário, mas a gente tolera porque é menos cruel, menos perverso do que era alguns anos atrás. Né? Aos poucos a gente vai conquistando os espaços. Também até em pesquisa, em testes de cosméticos e muitas outras coisas, os animais ainda são subjugados. Existem alguns hábitos também em países que nós consideramos do primeiro mundo, como, por exemplo, matança anual de golfinhos na Dinamarca e de baleias na Islândia. Eles vão com os barcos cercando os golfinhos e as baleias, e depois o pessoal entra na água vestido lá com aquelas roupas de neoprene e fazem essa matança. Né? Então, a pessoa se compraz nessas cenas de sangue, de tingir os mares verdes e azuis de vermelho do sangue dos pobres animais. Tradição e cultura. Em Santa Catarina, que é um estado maravilhoso, ainda existe esse terrível evento que já é proibido pelo Senado Federal há mais de 10 anos, mas ainda é feito às escondidas nas fazendas e nos municípios do interior. É uma tradição açoriana. Então, eles dizem assim, põe na camiseta, é tradição e cultura. Tradição e cultura não são argumentos válidos, porque era tradição aqui no Brasil e cultura do Brasil, há pouco mais de 100 anos, a escravidão. Isso não é válido. Até hoje existe no mundo algumas comunidades que fazem
a mutilação do genital das meninas. É tradição e cultura, e isso não é válido. Então, existe tradição que é válida e cultura que é válida e outras que não. Então, colocar na camiseta e nas suas bandeiras que isso é tradição e cultura, isso não é argumento válido e nós precisamos combater esse tipo de coisa, né? Então, ali também a caça de filhotes de foca no Alasca, para que sejam transformados em pele para as nossas vestimentas, é uma coisa também que a gente precisa deixar de lado. Mas o que eu queria passar para vocês, eu gostaria que vocês registrassem bem essa minha conclusão. Olha, cada cena dessa que eu passei para vocês não representa um fato isolado, mas está inserida no mesmo modelo cultural de subjugação e de exploração, às custas desse chamado paradigma antropocêntrico. Bem, esse modelo cultural de subjugação e de exploração é válido ainda a gente continuar com ele, né? Qual a verdadeira natureza dos animais? Porque nós precisamos saber, os animais são máquinas insensíveis, eles sofrem, eles têm memória. Como é que era a verdadeira natureza dos animais? É isso que eu quero comentar com vocês. Eu escrevi um livro a esse respeito, chama-se A Questão Espiritual dos Animais. Está disponível lá na livraria. Mas não vai dar tempo de falar tudo, eu vou falar algumas coisas. Quem tiver interesse depois pelo assunto pode recorrer a essa fonte, aí, A Questão Espiritual dos Animais, está na sua 10ª edição. Então, quando a gente pergunta qual a verdadeira natureza dos animais, eu vou, em primeiro lugar, varrer a obra da codificação espírita para responder essa pergunta. Vamos ao Livro dos Espíritos, questão 597. Kardec pergunta: se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Eu sublinhei essas duas palavras, vocês vão ver mais para frente que Kardec vai tornar a usar essas duas palavras em outra pergunta. E por que ele usou essas duas palavras? Ele fez uma pergunta absolutamente dirigida. Porque se vocês forem no Livro dos Espíritos, questão 23 e 79, na Gênesis, capítulo 11, item 6, nós vamos aprender lá que só existem 3 elementos no universo: Deus, o Criador, o princípio inteligente ou espiritual afeto ao espírito e o princípio material afeto à matéria. E no Livro dos Espíritos, questões 24 e 76, existe a informação de que a inteligência é atributo do espírito, ou seja, do princípio espiritual ou inteligência. Quando Kardec faz essa pergunta, se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria, a que princípio Kardec está se referindo? Ao princípio inteligente ou espiritual, não é? Então, dessas fontes todas que eu acabo de referir para vocês, eu acabei concluindo que existe um binômio insolúvel, indissociável, entre essas duas palavras, espírito e inteligência. Porque o espírito, quando se manifesta, é por atos de inteligência. E onde haja atos de inteligência, a fonte é sempre o espírito, né? Então, continuando, vamos responder a pergunta. Os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação. Há neles um princípio independente da matéria? A resposta: sim, e que sobrevive ao corpo. Eu coloquei ali para me lembrar de contar 2 casos para vocês. Episódio do Divaldo em Campo Grande. Quando eu comecei a estudar esse assunto, ler as obras da codificação e fazer a triagem de tudo que dizia a respeito aos animais, eu estive em Salvador, liguei, o Divaldo estava lá, eu fui visitá-lo. Eu disse: Divaldo, eu estou estudando, eu sou veterinária, estou estudando isso. Ele falou: Irvênia, faça isso. E me contou um caso que eu coloquei no livro com autorização dele, que é o seguinte. Diz ele que certa feita ele esteve em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, para fazer uma conferência. E foi lá recebido por Dona Maria de Viges, que era então presidente da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul. Hospedou-se na casa dela. E ao entrar no ambiente da casa da Dona Maria de Viges, no portão, acompanhado por ela e outros confrades, ele teve um gesto de recuo. E o pessoal disse: o que foi, Divaldo? Ele disse: foi o cachorro, mas tudo bem. As pessoas disseram: Divaldo, que cachorro? Aqui não tem cachorro nenhum. Ele apontou para o chão e disse: esse pastor aí. Aí ele disse para mim: você veja, Irvênia, era um cão espiritual. Ele disse que Dona Maria de Viges foi às lágrimas e disse: Divaldo, eu tive um pastor, mas ele morreu faz meses. Então disse o Divaldo: então esse cão espiritual estava lá?
certamente retido no ambiente familiar pelos laços afetivos que ainda mantinha com Dona Maria de Virges, né? É uma possibilidade. Outro caso é do Lorde. Chico Xavier se correspondia na década de 50, semanalmente com Vantuil de Freitas, que por mais de 20 anos foi presidente da Federação Espírita Brasileira. E numa das cartas, datada de 25 de janeiro de 51, carta que consta do livro Testemunhos de Chico Xavier, de Sueli Caldas Schubert, então Chico conta o seguinte para Vantuil, que José, o seu irmão, já estava desencarnado. E o Lorde, que é um cachorro que viveu muitos anos com eles, também foi ficando doente, e Chico diz que no momento do desencarne do Lorde, ele vê o seu irmão José, já desencarnado, vir acolher nos braços a figura espiritual do Lorde. Eu imagino a beleza da cena, não é? E Chico ainda continua a carta dizendo que nos meses que se seguiram, quando José, seu irmão, lhe vinha ter a presença em espírito, vinha sempre acompanhado da figura espiritual do Lorde a seus pés. Olha que casos tão bonitos, né? Esses dois casos confirmam a resposta da questão 597. Sim, os animais têm um princípio espiritual que sobrevive à morte do corpo físico. Nesse livro de Ramiro Gama, lindos casos de Chico Xavier, Ramiro está conversando com o Chico, ele está falando sobre o Lorde e diz: ah, sim, os animais também têm alma e valem pelos melhores amigos. Aqui pelos corredores, quando eu vou tomar um café e tudo, sempre vem um de vocês me contar algum caso, né? Então, casos e casos e casos de fidelidade, de amorosidade, de amizade no relacionamento entre seres humanos e seres animais. É um treinamento de amor que nós estamos fazendo com esses nossos parceiros do processo evolutivo, que são os animais. Vamos falar de alguns atributos da alma dos animais, do princípio inteligente dos animais, a inteligência e outros. Na Gênesis capítulo 3, nos itens 11 a 13, que diz respeito a instinto e inteligência, nós lemos o seguinte: o animal carniceiro é impelido pelo instinto a nutrir-se de carne, porém as previsões que ele toma, sua previsão em relação às circunstâncias do momento, são atos de inteligência. Eu sublinhei para dar destaque a essas palavras. No Livro dos Espíritos, questão 73, Kardec fica tão envolvido com essa questão de instinto e inteligência, que ele pergunta aos espíritos: instinto é independente de inteligência? Olha a resposta. Todos nós diríamos que sim, não é verdade? Pois os espíritos disseram não. Instinto é uma espécie de inteligência. Hoje, a moderna biologia, a etologia, a ciência do comportamento, considera que instinto não é aquele combustível que alguém injetaria na máquina cartesiana, como a gente faz com os brinquedinhos, põe a pilha e o brinquedinho sai andando. Não. Instinto diz respeito a tudo aquilo que o ser já aprendeu a fazer durante o seu processo de manifestação da vida. Então, no banco de memória dos seres, inclusive do nosso, tem uma gaveta que a gente pôs o rótulo lá, instinto, e lá a gente coloca todas as coisas que já aprendeu. Então, os seres mais primitivos aprenderam apenas a sobreviver e reproduzir a espécie. Depois a gente vai aprendendo outras coisas que vão se tornando automatizadas. Quem quiser ler mais sobre isso, vá no Mundo Maior de André Luiz, capítulos de 3 a 5. André Luiz fala nos 3 andares da casa mental. O primeiro andar, que ele chama de porão da nossa individualidade, diz respeito à exteriorização, à vivência dos instintos, dos atos de automatismo, que agem com a parte mais profunda do nosso cérebro. Bem, vamos lá. Olha essa questão do Livro dos Espíritos 849. Kardec pergunta: qual é no homem em estado primitivo a faculdade dominante? O instinto ou o livre-arbítrio? Então, repetindo, o instinto está lá no porão da nossa individualidade, atos automatizados daquilo que a gente aprendeu a fazer. E o livre-arbítrio faz parte das nossas funções psíquicas superiores, que interagem com o lobo frontal. Não é? Também podemos voltar ao livro No Mundo Maior de André Luiz, capítulos de 3 a 5, isso está muito bem explicadinho. Olha que coisa, que resposta. Qual é a nossa faculdade quando nós estávamos naquela situação? Encarnados e vivendo nas cavernas, as primeiras encarnações do espírito humano no planeta.
a nossa faculdade dominante era o instinto, né? Então não vale mais nós separarmos. O ser humano age com inteligência, os animais agem por instinto. Isso é uma bobagem, tanto do ponto de vista doutrinário espírita, quanto do ponto de vista da ciência acadêmica da chamada etologia. Instinto é uma espécie de inteligência. Os animais reencarnam? Sim, os animais reencarnam e progridem através do processo encarnatório. Nesses itens do Livro dos Espíritos, 599, 600, 601, todo o trecho está relativo ao processo encarnatório. Na 599, Kardec pergunta: a alma dos animais pode escolher a espécie em que prefira encarnar-se? A resposta é não. Os animais não têm o livre-arbítrio suficientemente desenvolvido para escolher a espécie em que prefeririam encarnar. Quem faz isso são espíritos do plano espiritual que fazem a programação do processo encarnatório dos animais. 601. Os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Entenda-se, no processo encarnatório? Resposta, sim. E eu vou contar mais um caso para vocês que me foi passado pelo Divaldo. Cada vez que ele me encontra, ele vem com mais um caso. Aí, na próxima edição do livro, eu ponho mais um caso, né? Então, ele contou o seguinte, que Chico Xavier tinha um cachorrinho que se chamava Dom Pedrito. E o Dom Pedrito morreu atropelado. O Chico sentiu demais, porque ele sempre foi muito afeiçoado aos animais. Certo dia, Chico ia andando pela calçada e vinha um filhotinho de cachorro acompanhando os seus passos, mas ele não tinha notado. Segundo o Divaldo, Emmanuel teria dito para o Chico: Chico, pare e olhe para esse cachorrinho. Ele disse: por quê? Ele falou: porque é o Dom Pedrito que está voltando para você. Aí ele se agachou, pegou o cachorrinho no colo, levou para casa e pôs o nome de Brinquinho. Então, segundo o relato que Divaldo fez pessoalmente a mim, o Brinquinho é a encarnação do Dom Pedrito. No meu livro, A Questão Espiritual dos Animais, eu tenho mais alguns outros casos que as pessoas me passaram e que são sugestivas de reencarnação dos animais. Animais e consciência. Vou ver o que Emmanuel diz e André Luiz também. Emmanuel, em Alvorada do Reino, diz assim: no reino animal, a consciência, a afeição de crisálida, movimenta-se em todos os tons do instinto. Vocês se lembram o que é crisálida? Quem não é da área da biologia, a borboleta vem, põe os ovinhos, cada ovinho vira uma lagarta, começa a comer todas as folhas, depois ela tece aqueles fios em volta, fica um casulo, passa uns 15 dias, ela fura o casulo e sai a borboleta. Essa fase do casulo é a fase da crisálida. Metaforicamente, a gente entende que é a fase da potencialidade, né? André Luiz, no Mundo Maior, capítulo 3, ele usa o mesmo termo, a crisálida da consciência, só que André Luiz aí é mais atrevido que Emmanuel. Eu chego a dizer que ele não é corajoso, ele é atrevido. Quer dizer, o que ele diz? A crisálida da consciência que reside no cristal a rolar na corrente do rio. Aí se acha em processo liberatório. Olha cada revelação que nós temos, porque uma das questões do meio espírita, ou seja, uma matéria ainda em discussão, é se o princípio inteligente começa a atuar já no mineral, ou no vegetal, ou no animal. Então, apesar de nós ainda não termos resposta pronta para essa pergunta, André Luiz está sinalizando que a atuação do princípio inteligente, e mesmo de crisálida da consciência, começa a se manifestar no cristal, na pedra, no seixo, a rolar no fundo do rio, né? Mas esse ainda é uma questão que nós vamos passar. Os animais pensam. Será que se a gente saísse ali na rua, pusesse uma banquinha ali, todo mundo que passasse, a gente perguntava: você acha que os animais pensam? Qual vocês acham que seria a resposta mais frequente? Não, né? Mas os animais pensam. Tanto na codificação doutrinária espírita, quanto na ciência acadêmica, a gente já sabe que os animais pensam. Vamos em André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, capítulo 4. O título desse capítulo é Pensamento das Criaturas. André Luiz diz assim: a angelitude emite o seu pensamento em raios ultra super curtos. Eu penso que deve ser como aquelas britadeiras de asfalto que fazia assim, bzzz, né? E vai. Depois, a mente humana em ondas curtas, médias e longas, e os animais em ondas fragmentárias. Agora, quem quiser saber mais sobre isso, vá em Evolução em Dois Mundos,
André Luiz fala como os espíritos, os engenheiros genéticos, promoveram mutação, promoveram modificações no perispírito desses espíritos das primeiras encarnações humanas no planeta, para que esse aparelho da fonação tivesse modificação no corpo físico e o indivíduo começasse a produzir a palavra falada, articulada, o que lhe permitiu mudar do pensamento fragmentário que o ser humano ainda tinha nas encarnações primitivas para o pensamento contínuo, né? Também, quem quiser saber como age o pensamento da angelitude, vai ler o caso de Cipriana no Mundo Maior, também, de André Luiz, capítulos 4 e 5. André Luiz e o seu mentor estão diante de um processo obsessivo grave, e eles não dão conta ali, porque a situação é muito grave. Eles pedem que venha Cipriana, que ela está num plano superior, e ela vem e se materializa no plano de André Luiz e do seu mentor. E então, através dessa amorosidade que ela tem de raios ultra super curtos, ela consegue penetrar naquela carapaça de fluidos deletérios, em que eles estão envolvidos há 20 anos, e consegue chegar ao coração deles e fazer a doutrinação, tanto do obsessor quanto do obsediado. Então, os animais pensam, né? O papel do cérebro. André Luiz, no Mundo Maior também, e eu gostaria que vocês gravassem essa data, porque eu vou contrapor essa data com outra que eu vou encontrar mais para frente na ciência acadêmica. Primeira edição, 1947, ele diz assim: o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Eu entrei em surto quase psicótico quando eu li isso, porque eu sou professora aposentada lá na veterinária da USP, e eu faço anatomia, e dentro da anatomia eu faço neuroanatomia, quer dizer, eu estudo o cérebro dos animais. Eu falei, meu Deus, isso daqui é tudo que eu queria, essa informação é tudo que eu queria, né? Aí eu fui fazer um estudo dessa coisa do cérebro na visão espírita e do cérebro na visão acadêmica, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, continuando, vamos lá. Eu acho que do que nós dissemos até agora, eu quero que vocês acompanhem e vejam se nós podemos concluir alguns conceitos com base na doutrina espírita que nós vimos até agora. Vocês repararam que tudo que eu falo eu cito a fonte? Porque como tudo ainda está em questão, ou seja, em discussão, é matéria em discussão, eu gosto de citar a fonte para que a pessoa vá no original, leia e chegue às suas próprias conclusões. Então vamos lá. Os animais têm espírito. Melhor seria, os animais são espíritos, são princípios inteligentes, encarnados em corpos de animais. Os animais reencarnam e evoluem. Os animais são seres inteligentes, inteligência é atributo do espírito, instinto é uma espécie de inteligência. Nos animais já existe potencialmente o despertar da consciência. Nos animais existe a manifestação do pensamento fragmentário e o cérebro é o órgão de expressão da mente. Tudo bem até aqui, pessoal? Tá bom, vamos para frente. Bom, quando eu faço esse estudo na doutrina, eu gosto de ir lá na ciência acadêmica para saber o que a ciência pensa disso. Então, essa primeira pergunta que a gente fez, os animais têm espírito? Eu quero ver o que a ciência fala disso. E qual é o denominador comum entre o meu estudo na obra doutrinária e na ciência? É a inteligência, não é? Porque a doutrina espírita admite que a inteligência é atributo do espírito. Os animais são seres inteligentes. Então, eu vou buscar na ciência o que a ciência fala da inteligência dos animais. Então, a ciência diz assim: os animais são seres sencientes. Essa palavra vem do latim senciens, que quer dizer que sente, que tem sensibilidade, que tem mente, que tem processo cognitivo, ou seja, que tem todas essas coisas, nesses atributos. Quem quiser saber mais sobre isso, pode ler esse livro, Instrumento Animal, Uso Prejudicial de Animais no Ensino Superior. Ele foi patrocinado pela Interniche, que é uma ONG internacional, e o primeiro autor ali sou eu, não sei se dá para vocês verem. E o título do meu capítulo é exatamente esse. Aqui, olha, Irvênia Prada. É exatamente esse. Os animais são seres sencientes, viu? Essa é uma visão do ponto de vista absolutamente acadêmico. Então, eu faço um confronto do que a ciência acadêmica fala a respeito da inteligência dos animais e faço um confronto com o que a gente acabou de estudar na obra espírita. Bom,
Daí para frente, da década de 60, especialmente para frente, houve muita publicação e muitas manifestações de pesquisadores a respeito da inteligência dos animais. Por exemplo, um indivíduo que fez uma obra fantástica foi Gregory Bateson. Ele trouxe de novo para o bojo da ciência o conceito de mente, dizendo assim: mente é o processo cognitivo de manifestação da vida. Com isso, nós podemos, dentro do contexto da ciência, conferir mente a todos os seres vivos. Então, cai aquela antiga concepção cartesiana de René Descartes, do século XVII, que considerava que só o ser humano tinha alma e tinha inteligência e tinha sensibilidade. Os animais eram máquinas automatizadas. Então, a partir do conceito batesoniano, todos os seres vivos podem ser considerados portadores de mente. Mente como sendo o processo cognitivo de manifestação da vida. Vamos para frente. Tem uma porção de livros, de artigos, vocês podem procurar na internet e encontram muitos. Olha, aquele livro lá da esquerda, A Pré-História da Mente, depois A Mente dos Animais, Cães sabem quando seus donos estão chegando, A Mente dos Cães, o parente mais próximo. Nesse parente mais próximo, um biólogo americano, Roger Fuchs, ele ensinou chimpanzés a linguagem gestual dos deficientes auditivos. Essa linguagem tem mais de 150 sinais. Os chimpanzés aprenderam todos os sinais e aprenderam a se comunicar livremente com seres humanos e com outros chimpanzés. É um trabalho maravilhoso. Para quem gosta do assunto, eu recomendo fortemente. Depois, ainda outros. A National Geographic fez um trabalho bonito na edição brasileira, mostrando que as mentes que brilham dos animais, ela pensa, conta o caso dessa cachorra, que é muito inteligente. A revista Pesquisa da FAPESP, que é a Federação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo, ela fez um estudo dos macaquinhos muriquis, sob a liderança do Dr. César Hades, um grande pesquisador lá da USP, que morreu atropelado há quase 2 anos atrás, lá na Avenida Paulista, né? Ele fez um trabalho fantástico, olha, ele quase fala. E assim por diante, ou seja, temos muitos trabalhos dentro da ciência confirmando tudo isso que a doutrina espírita já nos falava desde 1857. Bom, mas eu entrei assim em total êxtase, né? Quando eu vi o que hoje é conhecido como a Declaração de Cambridge sobre a consciência. Estavam reunidos no Reino Unido, lá em julho de 2012, 26 neurocientistas de vários países do mundo, num simpósio sobre consciência. E, de repente, eles começaram a conversar entre si e resolveram fazer uma declaração espontânea, dizendo o seguinte: olha, não podemos mais fazer de conta que não sabíamos. Não sabíamos o quê? Que mamíferos, aves e alguns invertebrados, como os polvos, têm consciência. E eles ainda justificam dizendo que todas as estruturas do cérebro humano implicadas na manifestação da consciência também existem nesses animais, né? Então eu disse, meu Deus, faz tantos anos, faz mais de 20 anos que eu venho trabalhando arduamente nesse assunto, ninguém acredita em mim lá na minha faculdade, viu, Gilson? Né? Porque santo de casa não faz milagre, mas uns poucos acreditam, então já está bom, né? Mas quando eu vi isso aqui, eu disse, meu Deus, até que enfim chegou o dia, né? Então eu mandei e-mail para todo mundo, fiquei numa alegria fantástica, porque se 26 neurocientistas, liderados pelo Dr. Philip Lowe, da Stanford University dos Estados Unidos, têm a coragem de falar isso, de fazer uma declaração espontânea e soltar na mídia, eu falei, bom, é tudo que eu queria, né? Esse Dr. Philip Lowe, ele vai estar agora, acho que é a primeira semana de agosto, num simpósio sobre bem-estar animal e bioética, em Curitiba. Então, esse simpósio vai ser patrocinado pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. E ele vem exatamente fazer uma palestra sobre isso. Eu vi isso na internet, eu já estou correndo. Agora, voltando para São Paulo, eu já vou reservar minha passagem, porque eu tenho que estar na frente desse homem e agradecer a ele essa grande felicidade que ele me deu, né, de liderar essa declaração de Cambridge, dizendo que os animais também têm consciência. Bom,
Vocês se lembram daquele livro de André Luiz, No Mundo Maior? Qual a data da primeira publicação? Mas que bons alunos, olha, 1947. Bom, eu então, depois que li aquilo, estou estudando. Aí lá na USP achei a indicação desse livro, Cérebro Trino em Evolução. Olha a data, 1970. Paul MacLean, um dos maiores neurocientistas da década de 50, 60, 70. Aí eu fui na biblioteca, lá do ICB, pedi o livro, e a Teca, que é a bibliotecária, disse, professora, só tem um exemplar, e ele está sob a guarda de um professor lá de Ribeirão Preto. Eu falei, olha, eu também sou professora aqui da USP, eu quero o livro. Aí ela pediu lá para ele, né? E ele mandou o livro, eu fiquei com o livro uns 15 dias, xeroquei o que foi possível lá, porque esse livro é fantástico, porque ele fala exatamente o que está no Mundo Maior, de André Luiz, dizendo que o cérebro humano evolutivamente herdou 3 blocos, ele é formado hoje por 3 blocos herdados evolutivamente do processo evolutivo. Ele chama de formações, formação reptiliana, paleomamífera e neomamífera. André Luiz só não usa a expressão cérebro trino, mas ele fala que o cérebro humano tem 3 blocos que interagem cada um dos blocos com cada um dos andares da casa mental, né? A única diferença, eu faço uma palestra só sobre isso, é que MacLean considera o córtex cerebral, o neocórtex, como um todo. E André Luiz, ele particulariza no 3º bloco só o lobo frontal. Mesmo dentro da ciência, a consideração de André Luiz ela é mais adequada, porque o córtex cerebral da área pré-frontal ele é diversificado em relação ao resto do neocórtex cerebral. Ele é um neocórtex terciário, enquanto outras áreas do córtex cerebral são primárias e secundárias. Esse estudo é absolutamente maravilhoso. Então, existe uma analogia, uma concordância, um paralelo entre o que está na obra de André Luiz, de 1947, e o que está na obra de Paul MacLean, de 1970. Portanto, André Luiz nos trouxe com antecipação de mais de 20 anos o conceito de cérebro trino. Eu fiquei tão animada com tudo isso que eu comecei a fazer um estudo paralelo entre a constituição do sistema nervoso humano e dos animais. Então, a gente vê aqui, olha, medula, aqui em vermelho tronco encefálico sobremontado pelo cerebelo, em amarelo o cérebro. E eu cheguei à conclusão, como muitos outros autores, o seguinte, que as diferenças estruturais e arquitetônicas são de natureza quantitativa e não qualitativa. E eu escrevi um pequeno livro sobre isso, que se chama Alma dos Animais, fazendo exatamente esse tipo de estudo, né? Então, quando eu digo as diferenças são de natureza quantitativa e não qualitativa, eu faço uma metáfora seguinte. Vocês se lembram daquele brinquedinho educativo que a gente comprava para as crianças, de tijolinho, para fazer casinha? Vamos imaginar que cada tijolinho daquele é um neurônio. Então, você pode fazer uma casinha pequena, pode fazer uma casa bem grande, ou pode fazer um grande castelo. Então, a construção do cérebro, do sistema nervoso dos animais e do ser humano, obedece exatamente a esse princípio. Tem mais circuitaria, tem mais neurônio, ou tem menos neurônio, dependendo do estágio evolutivo de cada espécie animal, né? Bom, na sequência desse meu trabalho, em 1989, eu escrevi um artigo na revista da minha escola, Revista de Educação Continuada, e pus o título que eu pedi licença para Bozano, porque Ernesto Bozano tem um livro que se chama Os Animais Têm Alma. Eu falei, doutor Bozano, o senhor me empresta esse título? Eu vou pôr aqui no meu artigo. E pus lá, Os Animais Têm Alma, né? Aí, esse título foi instigante só para provocar os meus colegas, porque logo no início eu digo que o termo alma não tem nada a ver com o rótulo religioso. Ele é a tradução para o português do termo latino animus, que significa mente, psique, psiquismo, e também alma e espírito, se quiserem, né? Na sequência disso, eu escrevi aquele livro que eu já mostrei, da Alma dos Animais, que faz essa comparação do sistema nervoso dos seres humanos e dos animais, e depois eu criei 2 movimentos culturais. Lá na USP, em 2010, eu criei esse movimento aqui que eu chamo de Medivesp, Medicina, Veterinária e Espiritualidade. Quem quiser entrar no site, fazer parte da nossa lista de contatos, recebe as notícias,
Uma vez por mês nós temos palestras por internet. E também depois, o ano passado, em 2013, o pessoal da AME São Paulo, na pessoa do Dr. Mário Pérez, me convidou para fazer a mesma coisa que eu faço na USP, lá dentro da AME São Paulo. Então, eu criei o NUVET, Núcleo de Medicina Veterinária e Espiritualidade. Quem quiser acessar, entra no site da AME São Paulo, logo de cara tem lá o nosso logotipo, é um olho de cavalo bem bonito, né? Aí vocês veem lá a nossa programação, os eventos. Nós tivemos um evento anual, agora no dia 27 de abril, teve mais de 320 pessoas inscritas. Foi um sucesso, né? Então, a gente está continuando esse trabalho aí para mostrar para a sociedade, para a comunidade, tudo isso que a gente vem falando a respeito dos animais. Os animais têm espíritos, são espíritos, reencarnam, evoluem, têm sensibilidade, têm memória, têm afetividade, tudo aquilo que a gente já sabe, né? Bom, então vamos lá. Outra pergunta. Esse espírito nosso, agora humano, ele evolui a partir do princípio inteligente dos animais? Então, também, se a gente fosse aí na rua e perguntasse para todo mundo, que resposta nós teríamos com mais frequência? Não, imagine, né? O espírito humano é uma coisa separada. Imagine misturar espíritos humanos com animais, né? A gente ainda tem essa boba pretensão. Vamos ver o que tem na doutrina espírita sobre isso. No Livro dos Espíritos 613, Kardec revela a sua preocupação sobre o assunto, porque ele diz assim: segundo alguns, o espírito não chega ao período humano senão depois de ter sido elaborado e individualizado nos diferentes graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o homem teria sempre pertencido à raça ou ao gênero humano, sem passar pela fieira animal. A mesma preocupação está exarada na Gênesis, capítulo 11, item 23. Bom, mas vamos seguindo. Olha que coisa interessante, Darwin e Kardec foram contemporâneos. Olha que coisa extraordinária, não é? Porque esses dois espíritos trouxeram para a humanidade o conceito de processo evolutivo. Só que Kardec foi mais ousado, porque na Gênesis ele tratou não só da evolução orgânica, mas também da evolução espiritual. Bom, então vamos lá. No Livro dos Espíritos, questão 606A, tem a pergunta. Vocês se lembram naquele primeiro slide que eu passei, que tinha essas duas palavrinhas? Inteligência e princípio? Olha as duas outra vez aí. Porque Kardec, quando fazia uma pergunta, não era uma pergunta bobinha que aparecia assim de repente, era uma pergunta programada, articulada, não é? Olha o que ele pergunta. A inteligência do homem e dos animais emanam de um princípio único. Que princípio? Princípio inteligente ou espiritual. Olha a resposta. Sem dúvida nenhuma, mas no homem ela passou por uma elaboração que a eleva acima dos brutos. Essa tradução, ela é compatível com a palavra original, né, que se usava, era essa referência que se tinha em relação aos animais em meados do século XIX. Na sequente, Livro dos Espíritos 607. Onde cumpre o espírito essa primeira fase? Resposta: numa série de existências que precedem o período que chamais de humanidade. Ele fez duas perguntas, a mesma pergunta em dois itens diferentes, mas não parou por aí, porque ele continua a fazer a mesma pergunta na 707A. Pergunta a ele: a alma, entenda-se humana, teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Não é a mesma pergunta? Olha a resposta. É nesses seres, e naqueles três pontinhos está assim: que estáis longe de conhecer inteiramente. Às vezes, quando eu fico estudando esses assuntos, eu falo, meu Deus, quanto longe nós estamos de conhecer inteiramente os animais. Então, é nesses seres que o princípio inteligente se elabora, ensaia para a vida. É um trabalho preparatório, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Agora, eu acho que é uma questão e eu pergunto para vocês. Essa transformação é assim, plim, ou é um processo? Eu vou mostrar para vocês a minha leitura, não vou falar em nome da doutrina. Eu acho que existe um processo do ser tornar-se humano. Eu fiquei tão preocupada com isso, que eu me matriculei alguns anos atrás como aluna especial na disciplina de evolução humana lá no IB, Instituto de Biociências da USP. Durante todo um semestre eu fiz essa disciplina quarta-feira à tarde,
E lá também, pela ciência, eu aprendi que existe um processo do ser se tornar humano. E nós ainda não somos o produto final desse processo, né? Muito embora a gente tenha pretensão, não somos ainda o produto final desse processo. Olha o que está na Gênesis de Kardec, capítulo 11. A primeira edição é de 1868. Título do capítulo: Hipótese sobre a origem do corpo humano. No item 15 desse capítulo, a gente lê: corpos de macacos teriam sido muito adequados a servir de vestimentas aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco avançados, que vieram encarnar-se na Terra. Olha, isso está numa edição de 1868. Eu não sei como o Tribunal da Santa Inquisição não queimou Kardec, né? Queimou só os livros dele em Barcelona. Porque, olha uma coisa, corpos de macacos teriam sido adequados para a encarnação de espíritos humanos. Imagina se naquela época lá de Darwin e Kardec não se aceitava nada. Imagina Kardec falar, os espíritos falarem para Kardec que os primeiros espíritos humanos encarnaram-se em corpos de macacos. Mas quando eu li isso, eu fiquei muito preocupado. Eu disse, meu Deus, isso não é metempsicose? Espírito humano encarnar-se em corpos de animais? Metempsicose é a doutrina que admite isso, que espíritos humanos se encarnam em corpos de animais. Por exemplo, o Egito Antigo admitia a metempsicose. A doutrina espírita não aceita a metempsicose. Aí eu comecei a ler tudo de novo. Mas como Kardec era mais esperto do que eu, ele já tinha feito essa pergunta. Vocês podem ir lá no Livro dos Espíritos 612. Aí Kardec pergunta, faz essa pergunta, os espíritos respondem não. O rio não remonta à fonte. Eu fiquei num impasse, porque eu disse, meu Deus, se está escrito na Gênese que espíritos humanos encarnaram-se em corpos de macacos, e está escrito no Livro dos Espíritos 612 que isso não é possível, tem que ter alguma explicação. Aí fiquei lá naquela ruminação, né, em cima da Gênese do Livro dos Espíritos, achei uma explicação que eu vou passar para vocês como sugestão. Vocês podem aceitar ou não. Então é assim, olha. Eu encontrei essa expressão, o espírito entrando no período de humanidade, em vários lugares. Por exemplo, Livro dos Espíritos 607b, 609, 611, 612, Gênesis capítulo 11, item 23. Então eu penso assim, olha, se você está entrando, né, esse gerúndio, entrando, fazendo, cantando, não é uma coisa que tem os seus passos, é o processo? Então, por isso eu admito que essa transformação do princípio inteligente em espírito humano seja um processo, né? Aí tudo bem. O espírito humano, entre aspas, que estava encarnando pela primeira vez aqui, ele ainda estava entrando no período, não era um espírito absolutamente humano. Tanto isso é verdade, tanto eu estou confiando nessa minha leitura, que no item seguinte, que é o 16, está escrito assim: como não há transições bruscas na natureza, é provável que os primeiros homens que apareceram sobre a Terra pouco diferissem do macaco em sua forma exterior e, sem dúvida, também quanto à sua inteligência. Vocês se lembram da questão 849 que eu já mostrei para vocês? Olha a pergunta. Qual é no homem estado primitivo, ou seja, nessa criatura que estava caindo aqui no planeta, qual é a faculdade dominante? O instinto ou o livre-arbítrio? O instinto. Porque ele estava passando da fase de animalidade para a fase de humanidade. Mas eu repito que essa é uma leitura que eu fiz e que eu gostaria que vocês revissem, né? Olha o que Emmanuel diz em A Caminho da Luz. Os antropóides, antropos é ser humano, oide é o sufixo que quer dizer semelhante. Os macacos mais semelhantes ao ser humano são sem cauda. Chimpanzé, orangotango, gorila. Os antropóides de hoje, porque os antropóides daquela época não eram esses. Nós não viemos nem do chimpanzé, nem do gorila, nem desses. São outros lá, eu já vou mostrar. Os antropóides das cavernas espalharam-se pelo globo, formando os pródromos, os modelos das raças futuras. As entidades espirituais imprimindo-lhes novas expressões biológicas. Porque Emmanuel diz que os espíritos fizeram mutação genética nesses macacos para que fosse adequada à encarnação desses primeiros espíritos que estavam entrando no período de humanidade aqui na Terra.
Olha, no livro Os Mensageiros, de André Luiz, cuja primeira edição é de 1944, o prefácio é feito por Emmanuel. E Emmanuel diz assim: do chimpanzé, a lei de herança, entenda-se genética, continua, entenda-se no homem, com ligeiras modificações. Isso aqui que Emmanuel está dizendo em 1944 é a conclusão do projeto Genoma dos anos 2000, que diz que a nossa diferença de genoma para o chimpanzé é de menos de 1%. Né? Olha quanta revelação nas obras de André Luiz e Emmanuel que a ciência hoje está confirmando. Bom, para terminar o último bloco, o que diz a ciência sobre isso aí? Eu fui fazer aquela disciplina optativa por conta disso. A ciência diz assim: o gênero humano, com muitas espécies, evoluiu de uma espécie de macaco chamada Australopithecus. Austral quer dizer sul, Pithecus quer dizer macaco. Uma espécie de macaco que teria vivido no sul da África. Apesar de macaco, ela já tinha uma postura quase ereta. Né? Teria vivido no sul da África mais ou menos 3,5 milhões de anos atrás. Então, o professor Sérgio de Almeida Rodrigues, um colega lá da USP, ele deu um curso, eu assisti, ele escreveu um livro, eu li o livro, e ele comenta sobre um tal de Rubicão cerebral. Rubicão quer dizer um limite bem preciso. Então ele pergunta assim, no estudo do cérebro, que é o que eu faço, se amanhã me trouxerem um cérebro e eu analisar esse cérebro, existem critérios para eu dizer, isso daqui com certeza é cérebro humano, ou é cérebro de Australopithecus, ou é de macaco, é disso, daquilo? Então ele fez o seguinte estudo. Ele pegou o Australopithecus e ele viu que mediram a capacidade da cavidade craniana que contém o cérebro. É menos de meio litro, 450 centímetros cúbicos. Pegou o Homo habilis, que é esse outro aqui, esse aqui, a cavidade craniana, 650 centímetros cúbicos. Depois, o Homo erectus, o sapiens e a nossa espécie sapiens sapiens. Então, 900, 1.300, a nossa cabeça já está maior. Vocês perceberam aqui, nesses 4 crânios, que está havendo uma modificação no polo frontal? A nossa cabeça aqui na parte frontal está ficando mais redondinha. Por quê? O espírito, à medida que ele vai evoluindo, ele precisa de um lobo frontal mais desenvolvido. Não é? Então, ele vai imprimindo na matéria física, na matéria orgânica, as modificações para que o lobo frontal também fique mais desenvolvido. Agora, não vale ficar um olhando para a testa do outro, né? E falar assim, aquele cara ali está com a testinha meio curta, não sei não. Né? Por quê? Esse osso aqui da testa, né? Ele, na realidade, são 2 ossos. Olha, um é aqui, outro é mais para trás. Então, tem uma cavidade aqui, que é a chamada cavidade sinusal, ou do seio frontal. Quem tem sinusite sabe o que é seio frontal, né? Ele tem uma mucosa que secreta, quando está inflamada, secreta um muco, um catarro. Então, pode ser que a nossa testa redondinha seja uma cavidade sinusal maior, para juntar mais catarro quando a gente tem sinusite. Então, é isso. Bom, então diz o professor Sérgio, olha, não se tem ideia de onde esteja um Rubicão, porque é provável que esteja por ali, o que faz com que o Homo habilis seja rebaixado. Esse Homo habilis, que era considerado pela ciência como pertencente ao gênero humano, hoje grande parte dos cientistas não admitem o coitado do Homo habilis como sendo pertencente ao gênero humano. Acham que ele está com um pé na macaquice e um pé na humanidade, né? Porque ele é pequeno, ele tinha 1,40 m de altura, mais ou menos, 40 quilos, os braços muito longos, a cabeça muito pequena, né? A cavidade craniana dele mais tem similitude com o Australopithecus do que com as outras espécies do gênero humano. Então, eu penso que esse indivíduo aqui, no nosso planeta, ele e as outras espécies paralelas sejam um elo perdido, porque a gente não sabe nem se ele é macaco, se ele já é ser humano, né? Então, ele ainda está naquela fase, dando os primeiros passos para entrar no período que chamamos de humanidade. Bom, então nós ficamos com André Luiz, no mundo, em Evolução em 2 Mundos, capítulo 11, que ele diz assim, no processo evolutivo dos seres, que existe uma absoluta concordância do que eu estudei
do que diz a ciência acadêmica e o espiritismo. São concordantes em tudo que eu li a respeito. Então, André Luiz diz assim: guarda a criatura humana na tessitura dos próprios órgãos a herança dos milhões de estágios nos reinos inferiores. Quem somos nós para achar que o nosso orgulho vai ficar ferido se a ciência e se a doutrina espírita nos mostrar que nós viemos da fieira animal? Não basta sermos filhos do mesmo pai, não é? Então nós estamos num processo evolutivo, os animais são nossos companheiros de processo evolutivo e nós temos muito prazer de estar com eles. Então a pergunta final que eu faço para vocês, esse slide eu mostrei logo no começo. Todas essas cenas feias aí que eu mostrei, quais são as implicações éticas do nosso comportamento para com os animais? Nós temos o direito de dispor deles como ainda nós fazemos, não é? Eu gostaria que vocês pensassem a respeito. Então, eu gosto de citar esse filósofo inglês, de começo do século XIX, Jeremy Bentham. Ele diz assim: nós não precisaríamos perguntar se os animais pensam, se os animais são capazes de se comunicar, bastaria perguntar se eles sofrem. Se eles sofrem, nós teríamos que respeitar essa capacidade de sofrimento dos animais, né? Então, ele recomenda que todos nós retomemos esse sentimento que é inato no ser humano, que é da compaixão, né? Para que a gente tenha compaixão com os outros seres humanos e também para com toda a natureza, nela incluindo os próprios animais. Mas a coisa está andando. Desculpa, a coisa está andando. Por exemplo, quem diria que no Reino Unido, na Inglaterra, a caça à raposa é tradição desde 1660, um dia ela seria proibida. Já foi proibida desde 2005. Quem diria que na Espanha, um dia, as touradas seriam proibidas? Não em toda a Espanha, porque os madrilenhos são muito teimosos. Mas na Catalunha, região de Barcelona, também já está proibida desde 2012. Né? Então, nós podemos dizer que a coisa está andando, sim. Então, lembrando Capra, um físico teórico, autor de vários livros, e eu adoro esse livro dele, Pertencendo ao Universo. Ele diz assim: nós precisamos nos convencer que não somos donos do mundo, apenas pertencemos a ele. E temos que buscar uma relação harmônica com todos os outros seres. Então, propõe-se, através do Capra e outros cientistas, que o paradigma antropocêntrico vá para a UTI e a gente desligue os tubos logo, e porque já está no berço o paradigma ecocêntrico ou biocêntrico, que vem com essa nova proposta de vivência harmônica dos seres humanos com toda a natureza. Né? Então, eu vou terminar com um capítulo do livro A Gênese, de Carvajal, e ele diz, em favor dos animais. Eu fiz um resumo, mas é muito bonita essa mensagem de Carvajal em relação aos animais. Ele diz assim, o senhor põe uma musiquinha para mim? Ele diz assim, em apelo em favor dos animais, Carvajal, Gênese da alma: vós que vedes luzes nestas letras que traçam evolução espiritual, tende compaixão dos pobres animais, sede bons para com eles, como desejais que o Pai Celestial vos cerque de carinho e de amor. Não encerreis os pássaros em gaiolas, renunciai às caçadas, acariciai os vossos animais, dai-lhes remédios na enfermidade e repouso na velhice. Lembrai-vos de que os animais são seres vivos, que sentem, que pensam, que se cansam, que têm força limitada, que adoecem, que envelhecem. Os animais são vossos companheiros de existência terrestre. Como vós, eles vieram progredir, estudar, aprender. Sede seus anjos tutelares, sede benevolentes para com eles, como é benevolente para com todos o nosso Pai que está nos céus. Então vamos dizer a Jesus que nasceu num estábulo cercado de animais, que hoje nós estamos entendendo essa mensagem que Jesus nos deu com o seu nascimento. E vamos dizer a Ele: Jesus, ilumina as nossas mentes, os nossos sentimentos, infunde no nosso coração todo esse amor que você sempre teve pela natureza e por todos nós. Jesus abençoe o nosso esforço e esteja sempre conosco. Que assim seja. Muito obrigado.